Boa noite. Tem alguém hoje que veio aqui pela primeira vez? Que está no nosso grupo? 3 pessoas. Né? É mãe e filho? É? Qual o seu nome? Não entendi. Noêmia e? Kevin. E você é a mamãe dos meninos, né? Dos trigêmeos. Gêmeos e tem um fazendo catequese. Gente, sempre quando tem, né, alguma pessoa nova, nós precisamos nos apresentar. Mas vocês, né, já me conhecem, mas para a Noêmia e para o Kevin, vocês já me conhecem do curso de batismo, né? O meu nome é Silmara, sou casada com o João. O João, ele fica para lá e para cá, gente. Às vezes eu fico meio atordoada, porque eu vejo ele num lugar, de repente ele já não está mais ali, ele está em outro lugar. Né? Sou casada com o João já há 28 anos. Nós estamos aqui nessa paróquia há um tempo razoável, graças a Deus, participamos, servimos aqui. Né? E eu quero hoje, assim, o Serginho já falou para vocês que hoje a gente vai começar de uma maneira um pouquinho diferente, porque a gente gostaria de, após a palavra, nós termos um tempo maior para a oração. Às vezes, principalmente quando tem alguém como eu, que se identifica muito com esse aparelhinho aqui da mão, né, com o microfone, a gente fica, se estende um pouco mais, se atrasa, e aí então não sobra muito tempo para a oração. Sobre a palavra, para que o Senhor venha e Ele venha fixar no nosso coração, Ele venha fazer com que aquilo que nós ouvimos, que aquilo que nós recebemos, que aquilo que Ele trouxe para nós, venha cair verdadeiramente no terreno do nosso coração. Então hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. E eu quero desde esse momento dizer uma coisa para vocês. Hoje o Senhor quer falar ao teu coração. Amém? Você acredita nisso? Eu também acredito. O Senhor, todos os dias, Ele quer falar ao nosso coração. A todo momento, o Senhor tem algo a nos dizer. Não só a nos dizer, mas Ele tem algo a realizar na nossa vida. Tem um santo que diz assim, que todos os dias o Senhor tem um milagre para realizar na nossa vida. Depende de cada um de nós, da abertura do nosso coração. Tem alguns irmãos que às vezes durante a pregação, durante o momento da palavra, não é? E pede para que você se volte para o irmão do lado e que você diga para ele algumas coisas. Hoje eu quero dizer para você, quero pedir para você nesse momento fechar os teus olhos. E com os olhos fechados, você diga em alta voz para você mesmo ouvir aquilo que você está dizendo. Diga para você, meu irmão e minha irmã, hoje. Ai, mas está muito fraquinho. Eu não sei se porque eu sou surda de um lado, né? Meu ouvido esquerdo, eu tenho assim 80, 90% de perda auditiva. Então, eu não escutei. Eu quero ouvir você dizendo, hoje o Senhor preparou algo para o meu coração, para o meu espírito, para a minha vida. Algo muito especial, que Ele vem querendo dizer a mim, mas que às vezes eu não consigo prestar atenção. O mundo tem roubado de mim o significado do amor de Deus. Mas hoje, o Senhor quer resgatar tudo que Ele vem realizando e ainda quer
eu acredito. Eu acredito. Eu quero. Eu quero. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Que tudo isso que você disse tenha ficado guardado no teu coração. Porque quando nós dissemos, nós não dissemos somente para nós mesmos, mas nós dizemos para que tudo ao nosso redor possa conclamar, possa nos ajudar, possa colaborar para que isso aconteça. O que nós vamos falar hoje, o que nós vamos meditar, o que a gente vai trazer, né, à tona nesse grupo, é um pouquinho do que a gente está vivendo nesse tempo. É um pouquinho do que a gente está experimentando já há 14 dias, que se chama Quaresma. No dia 1º de março, nós vivemos uma celebração muito forte que vai além da tradição, que vai além daquele rito, daquela celebração, daquela cerimônia que muitos participaram. Eu não vou nem perguntar, pedir para levantar a mão quem veio, quem não veio, mas eu tenho certeza que aqueles que não vieram sabem do que eu estou falando, e aqueles que participaram estão trazendo já aí a memória, que é a celebração, o dia da quarta-feira de cinzas. Quando o celebrante, né, o padre, o sacerdote, ou os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, num gesto de nos trazer a memória, de nos fazer lembrar de que somos pó e ao pó retornaremos, traçam sobre a nossa fronte o sinal da cruz com as cinzas. Vocês sabem de onde essas cinzas são trazidas? Sabem? Quem sabe de onde essas cinzas provêm? Dos ramos do ano passado da Semana Santa. Quando nós também celebramos o Domingo de Ramos, aqueles ramos abençoados são guardados, eles secam e são queimados. A cinza desses ramos bentos, abençoados, se tornam cinza. E essa cinza abençoada é que são desenhadas, que desenham em nossa fronte, então, aquele sinal da cruz. Então, hoje, a partir desse momento da quarta-feira de cinzas, é que a gente vai começar a nossa caminhada. Quaresma. O que é Quaresma? O que significa Quaresma? Quaresma, para nós cristãos, ela quer dizer 40 dias. É o tempo que a igreja nos convida para que nós nos preparemos para a Páscoa. Então é um período de 40 dias em que nós, cristãos, nos preparamos para o dia da Páscoa. Esse período de Quaresma, ele começa na quarta-feira de cinzas e vai até o Domingo de Ramos. Porque no Domingo de Ramos nós temos início ali então a Semana Santa, aquela semana forte em que nós vivemos o tempo em que Jesus foi entregue, não é? Por Judas ali, vamos dizer, depois de um período. Ele entra triunfante em Jerusalém, depois ele é entregue por Judas, aí ele sofre toda a flagelação, depois ele é levado, né, à crucificação, morre, para no último dia então do domingo de Páscoa, ele ressuscitar. Esse período do dia ali
da quarta-feira de cinzas, em que quando o sacerdote traça sobre a nossa testa, sobre a nossa fronte, quando ele faz esse gesto, né, simbólico, o que ele fala para nós? Vocês se lembram? Qual é a fala dele? Qual é a frase que ele proclama ao traçar o sinal da cruz com a cinza sobre nós? O que ele fala? Convertei-vos e crede no Evangelho. Eu quero ficar só com o primeiro pedacinho. Convertei-vos. Por quê? Porque a partir daquele momento, nós somos convidados a esse gesto de conversão. O que é conversão? Até um tempo atrás, né, se falava muito sobre isso nos nossos grupos de oração, nas nossas experiências de oração, nos momentos em que a gente se reunia para se formar, para rezar, né? A gente falava muito, a gente levava esse termo aos jovens, às pessoas que estavam afastadas, não é? Da igreja, da comunidade cristã, que se afastavam de Deus. Então, esse termo, ele era um termo muito forte, conversão. Depois ele foi assim como que meio abafado, e hoje em dia está voltando. A gente está voltando a falar, a gente está voltando a pregar, a gente está voltando a estudar, a gente está voltando a trazer à tona esse termo. Por que será? Será que nós precisamos, mais do que o termo, mais do que usar a palavra, mais do que levar esse termo às pessoas, será que nós estamos precisando de conversão nos dias de hoje? O que vocês acham? Sim? O que necessariamente é a conversão? O que vocês acham que é converter-vos? Quando o sacerdote diz para nós, convertei-vos. Ou quando nós dizemos para o outro, você precisa de conversão. Ou quando nós agora chegamos à conclusão de que o mundo precisa de conversão. A minha casa precisa converter-se a Deus. Os meus filhos precisam se converter, a comunidade cristã precisa se converter ao apelo de Deus. O que eu estou falando? A que eu estou me referindo, será? A conversão nada mais é do que eu mudar a minha vida de direção. É um apelo de Deus para que a maneira como eu estou fazendo seja mudada. Se até aquele momento eu estou fazendo de um jeito e Deus vem e me diz, convertei-vos, eu preciso então começar a fazer de outra forma. Eu preciso me voltar a Deus. Se eu estou vivendo de uma forma e eu sinto no meu interior, eu sinto no meu coração o Senhor dizendo a mim, Silmara, converta-se. Eu estou sentindo que Deus está pedindo que na minha vida precisa haver uma mudança. Mas uma mudança de que forma? Aí só eu posso saber. Eu não posso chegar aqui hoje e dizer, olha Toninha, você precisa mudar o teu jeito de pensar. Olha Emília, você precisa mudar o teu jeito de proceder. Né? Olha Dione, você precisa mudar o teu jeito de agir conforme no seu trabalho. Mas tenho certeza absoluta, né? Como dizia aqui, cada um sabe aonde o sapato aperta. Não é verdade? Cada um sabe aonde você age, aonde você pensa, aonde você sente, aonde você procede, aonde você sente que o Senhor pede para você.
convertei-vos. Por isso que a Quaresma vem ser para nós cristãos um caminho de conversão. Porque a conversão ela não é do dia para a noite. Eu estou no caminho, eu estou na renovação carismática já há mais de 30 anos. E há mais de 30 anos eu venho me convertendo. E quanto mais tempo nós estamos, mais difícil fica a conversão. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos com os nossos pecados. Nós nos acostumamos a viver de forma errada. Eu dizia para o João outro dia lá em casa, por que será que no começo da nossa conversão a gente sentia um desejo enorme de mudança? E aí nós nos esforçávamos. Se eu sabia que eu tinha uma falta de perdão enorme com os meus pais na minha casa, eu queria mudar. Eu me esforçava por olhar para aqueles dois e saber que eles eram humanos, que eles não faziam porque eles queriam. Talvez eles não tivessem tido o amor que hoje eu tenho possibilidade de demonstrar para eles. Então eu fazia de tudo para ser diferente. Hoje, nas nossas vidas, talvez porque a gente se ache muito melhor, as mudanças vão acontecendo de maneira mais gradual, de maneira mais devagar, de maneira mais simples. E aquilo que a gente tinha lá no começo da nossa conversão, de desejo de mudança imediata, de desejo de conversão mais rápida, de desejo de que o outro visse que havia sido transformado em mim, a minha vida pela ação de Deus, hoje talvez eu não tenha mais. Não a mesma pressa, não os mesmos esforços, não as mesmas intenções. Eu vou ficando mais devagar. Papai, toca para mim. A Quaresma para mim é esse tempo propício. É um tempo em que o Senhor me convida, em que o Senhor me chama a me dedicar os 40 dias de Quaresma à penitência, à oração, à reflexão, a olhar para dentro de mim, como a gente rezava ali há pouco, com os olhos no deserto. Sim, com os olhos no meu deserto, mas com a intenção da ressurreição. Com os olhos voltados para a minha miséria, mas sabendo sim que lá na frente o Senhor me dará a vitória. Que tudo aquilo que eu vou viver durante este período é difícil sim. Necessita de esforço, necessita de muito autocontrole, necessita de domínio próprio, necessita de todos os dias eu acordar e eu olhar para dentro de mim e falar, vamos lá, Silmara, de novo. É isso que eu quero? Então eu preciso de me esforçar, eu preciso de carregar peso, de arrastar pedras, mas sabendo que vai ser para o meu bem. Sabendo que tudo aquilo que eu faço, me esforçando, sabendo que toda a pedra que eu estou carregando, que tudo aquilo que eu vou fazendo de difícil, não está apurando, não está fortalecendo a carne, mas está fortalecendo o espírito. E quanto mais fortalecido o meu espírito, mais vai se abrindo a cortina para mim daquilo que está por vir. Quaresma precisa ser para nós cristãos um período de preparo espiritual. Eu estava olhando em casa e o número 40 ele é muito simbólico para nós. Quantas vezes na palavra de Deus a gente já ouviu esse número? Vocês conseguem recordar comigo? Em outras passagens, também na palavra de Deus está
situado, está mencionado 40. 40 anos aonde? Os 40 anos de peregrinação do povo no deserto. O que mais? O dilúvio, quanto tempo durou? 40 dias. O que mais? Quando Moisés sobe o Sinai, Monte Sinai, para receber ali então, quanto tempo ele fica lá? 40 dias. Jesus, o próprio Jesus, quantos dias ele fica no deserto, jejuando, antes de começar a sua vida pública? 40 dias. No início, a igreja não fazia 40 dias para se preparar para a Páscoa. Mas, por volta do ano 350 depois de Cristo, ela começou a perceber que para nós vivermos adequadamente a festa da Páscoa, a ressurreição de Jesus, que é a nossa maior festa, é de onde provém toda a nossa fé, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é onde está a nossa maior riqueza, porque foi de onde Ele se deu por amor a cada um de nós e por nós venceu a morte. Garante para nós a vida eterna, para que nós nos preparássemos adequadamente. Então ela estende esse período. E olha como é rico, como é grande isso para nós. Tem um santo da igreja que diz para nós que muito maior do que toda a obra de criação, céus e terras, somos nós. Somos nós. E o sacrifício que nós fazemos para alcançarmos, essa obra, esse sacrifício, essa abstinência, para que nós consigamos alcançar a conversão, ela excede a obra da criação. Porque na obra da criação está a obra de Deus, mas em nós, quando nos convertemos, está a imagem do Criador. Por isso que nós temos que diariamente buscarmos a conversão. E conversão é sinônimo de sacrifício, é sinônimo de abstinência, de penitência. Então eu quero convidar vocês a que nós rapidamente possamos abrir a nossa palavra. Papai, pega para mim. Em Gálatas 5. O livro de São Paulo a Gálatas, capítulo 5. A gente vai ler primeiro o versículo 1. Traz aqui para mim, amor. Primeiro o versículo 1 e depois a gente vai para o outro. No versículo 1 está escrito aqui: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Se Cristo já nos libertou uma vez pela morte e ressurreição, o Senhor, através desses 40 dias, como eu já disse, nos convidando à conversão, à penitência, a olharmos para dentro de nós, vem nos pedir que, através dessa conversão, nós nos mantenhamos firmes no nosso propósito de segui-lo, de permanecermos com Ele, de cada dia mais nos voltarmos à vontade dEle. Mas isso não é possível se nós não estivermos vivendo pela obra, por aquilo que o Espírito Santo suscita em nós. Olha o que vai dizer lá no versículo 16.
Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e esses aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Por que eu quis pegar essa passagem? Lembra que durante a Quaresma a gente faz algumas abstinências, algumas mortificações, alguns jejuns, não é? De coisas que nós gostamos, para que a gente vá se colocando, né? Assim, colocando o desejo da carne, os apetites da carne, os prazeres da carne nas mãos do Senhor, para que a gente vá fortalecendo o nosso espírito. Então, durante a Quaresma, a nossa intenção é de oração, é de penitência, é de jejum, é de reflexão. E todas essas práticas, né, de mortificação, de penitência, o jejum, nos ajuda a nos fortalecer espiritualmente. E aí, então, algumas pessoas escolhem deixar de tomar refrigerante, deixar de comer carne, deixar de beber bebida alcoólica, né? E vai aí uma série de outras coisas. Vocês, muito mais do que eu, podem deixar de comer chocolate, né, que a Mariana falou, ou até vai mais além, deixa de comer doces durante a Quaresma toda. Eu já fiz isso uma vez, é terrível para quem gosta muito de doce, né? E aí a gente fica ali naquele dia, não vendo a hora de acabar a Quaresma para poder voltar a comer. Não é assim, né? A gente faz, mas a gente faz na intenção de sacrificar a nossa carne e oferecer esse sacrifício para que o Senhor converta cada vez mais o meu coração e vá me aproximando da sua vontade e vá realizando cada vez mais assim em mim a sua vontade, vá me fazendo entender qual é a vontade dele para mim, vá me tornando cada vez mais íntimo do seu coração, me fazendo desejar cada vez mais estar em oração, estar em sintonia com os meus irmãos que sofrem. E não é só isso, né? A gente pode fazer muitas outras penitências, não só em relação a isso que eu estou falando, mas olha como é interessante. Quando eu faço aquilo que a minha carne gosta, sente prazer, necessariamente, né, quando eu entro, vamos dizer assim, faço em excesso, eu estou deixando de lado aquilo que é desejo do Espírito. Mais embaixo, lá no 19, está escrito assim: ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partido, inveja, bebedeiras, orgia e outras coisas semelhantes. Será que durante a Quaresma nós não podemos olhar para dentro de nós e identificar algumas dessas obras que nós, como homens carnais, às vezes buscamos, às vezes nos deixamos levar, e ao invés de buscarmos essas obras, podemos nos deixar levar não pelas obras, mas pelos frutos do Espírito. Lá no 22, olha que lindo, ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Será que a gente não pode? Deixar na Quaresma, fazer sacrifício um pouquinho das obras da carne e pedir ao Senhor que faça crescer em nós os frutos do Espírito, fazer crescer em nós atitudes de cristão.
Mas não é fácil. Não é fácil. Mas eu comecei dizendo que é um caminho de penitência, que é um caminho de sacrifício, que é um caminho de reflexão, que é um caminho árduo, mas que também é um caminho para poucos. Eu não sei se você está disposto a percorrer esse caminho. Eu não sei se todos os dias você vai conseguir levantar a cabeça, né? Se levantar da cama, levantar a tua cabeça e dizer assim, mais um dia de propósito. Mas eu quero te dizer uma coisa, o propósito de Deus não é para os fracos, não. É preciso ser forte para dizer sim ao propósito de Deus. Porque eu vou dizer para vocês que a cruz é para aqueles que verdadeiramente dizem sim. Nós podemos fraquejar, mas nós também podemos levantar e continuar. Começar de novo. Eu não sei se você já começou a sua quaresma. Se você já conseguiu estabelecer um sacrifício para a sua quaresma. Ou se de repente você estabeleceu um sacrifício e quebrou. Mas eu posso dizer para você que nunca é tarde para um cristão. A gente pode recomeçar, porque Deus sempre dá uma segunda chance, uma terceira chance. O Senhor sempre está disponível, disposto a nos dar um voto de confiança. Eu peguei na internet, a gente foi na Emília e a gente estava falando sobre isso. O Papa Francisco, ele vem falar para nós que às vezes nós não precisamos nos ater a esses gestos difíceis, a essas penitências difíceis, mas nós podemos fazer outras que podem causar em nós uma mudança ainda maior. Porque se ficar sem comer carne, às vezes não vai mudar em nada o meu cardápio depois dos 40 dias, se eu, com certeza, pegar um dia da minha semana para ouvir em silêncio sem julgar, pode estabelecer em mim um novo conceito, né? Um novo conceito no meu temperamento. Se eu me propuser diante do Senhor este sacrifício, Senhor, o meu sacrifício de ouvir alguém sem julgar, em sacrifício da minha família, da minha conversão, da conversão do meu marido, para que eu cada dia mais possa buscar a perfeição, a minha santidade, para que cada dia eu possa ser melhor para você. Eu não preciso ficar a quaresma inteira, mas eu posso começar em um dia. O outro dia, Senhor, de repente, eu posso tentar corrigir o meu filho com amor, não com autoridade, não com estupidez, não com gritaria, mas com amor. Se naquele dia eu consegui, eu fiz isso em sacrifício, eu tenho vontade de fazer do outro jeito, mas hoje, por amor ao Senhor, por sacrifício, eu vou fazer desse jeito. No outro dia, Senhor, talvez eu possa visitar um idoso. Quantos idosos você conhece? Hoje, Senhor, eu vou tirar um pedacinho do meu dia. 20 minutos do meu dia, para chegar lá e só falar assim para ele. Eu só vim te falar um oi. Quero saber um pouquinho de você, como é que você tem passado. Vou tomar um cafezinho com você. É só o que eu posso te dar hoje. Quem sabe na outra semana o Senhor te propicie mais do que 20 minutos. Mais do que 20 minutos. Papa Francisco nos dá 40 práticas de amor para a gente estabelecer durante a quaresma. 40. Tantos. Dentro das nossas casas, quem é filho, quem é jovem, né? Contribuir para aliviar o peso das costas de alguém. Às vezes uma família que tem lá quantos filhos, sabe que a mulher lida diariamente lá para cuidar. Hoje eu vou levar teus filhos na escola para você ficar em casa um pouquinho. São tantas as inspirações que o Espírito Santo dá ao nosso coração. Tantas. E às vezes a gente deixa de fazer. Sabe por quê? Porque em nós o apetite da carne é maior. A preguiça, o egoísmo, a vaidade. Ah não, o respeito humano, né? Não, o que ele vai pensar? Só 20 minutos? Ele vai falar, não, nossa, que pouco. Antes 20 minutos do que nada. Antes levar na escola
fazer e a pessoa falar, puxa vida, fez isso e nem se deu conta de que me magoou. O jejum quer, né, de quaresma, a abstinência de quaresma, o período da quaresma, quer realizar em nós uma mudança de vida, uma conversão, para que nós cheguemos à Páscoa uma pessoa melhor para receber Jesus Cristo ressuscitado. E possamos acreditar que também nós chegaremos à ressurreição. Que também nós alcançaremos a misericórdia do Senhor, como fiéis que podemos ser. Que a quaresma, esse tempo forte de penitência, de conversão, de oração, de jejum, de caridade, possa hoje, no teu coração, fazer um apelo de mudança, um apelo de melhora, um apelo de sair do nosso comodismo. Amém? Nós vamos rezar, né? Nós vamos orar, porque aquilo que é falado, só falado, não resolve. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos faça dar frutos de obediência, frutos de fidelidade, frutos de caminhada quaresmal. Vamos pedir ao Espírito Santo que já habita em nós, que venha falar conosco, que venha nos convencer dessa necessidade, que venha falar ao nosso coração. Feche os teus olhos nesse momento. Se coloque diante da presença do Senhor que te chamou, que te convidou para estar aqui, que veio a esse encontro, que quis estar com você nessa noite. Se coloque na presença desse Senhor que é misericórdia, que é perdão, que é ressurreição, que é amor por absoluto, por completo. Para que nessa noite Ele realize em nós uma conversão absoluta, verdadeira, espontânea. Encerrar. Deixa essas palavras falando ao teu coração, falando à tua alma, pedindo ao Espírito Santo que venha te recordar, porque o Espírito Santo ele não acusa, ele recorda, ele ilumina, ele traz a luz sobre aquilo que é preciso na sua vida, no tempo de hoje, no hoje. No dia 14 de março de 2017. O que é preciso mudar?